Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gabriel Alves, estou aqui com os meus parceiros Ian Arrepia e Pedro Barreto para fazer esse mano a mano, para fazer essa análise de PSG e Inter de Milão, final da UEFA Champions League 2024-2025. Essa final será disputada amanhã, estamos gravando no dia 30 de maio, uma sexta-feira. A final será amanhã, no dia 31, às 4 horas da tarde. E eu chamei esses dois aqui para a gente trocar uma resenha, falar sobre as nossas expectativas, mais eles do que eu, mas a gente vai fazer aqui uma breve análise do que a gente espera dessa final, a gente vai dar aqui os nossos palpites e um mano a mano, 11 contra 11, cabeça por cabeça, vamos decidir quem será o nosso 11 titular de PSG e Inter de Milão. Vamos começar aqui primeiro para quem já é mais tempo de casa, quem já está aqui presente há mais tempo, faz andar, sintonia esportiva. Ian, dá o teu boas-vindas aí para a galera do nosso vídeo e se apresenta aí mostrando o que você acha aí desse vídeo e o que a gente tem para falar no dia de hoje. Tamo junto. Fala, rapaziada, é imenso prazer estar aqui no canal do meu amigo Gabriel Alves, que sempre faz participações no meu canal. O pessoal que conhece o Faz Andar aí também está sempre acostumado a ver a cara do Gabriel lá nas lives, nos vídeos, no Instagram e assim por diante. E hoje sou eu que estou aqui para poder colaborar, contribuir com o vídeo do Gabriel sobre Champions League, cara. É o assunto do final de semana, né? No final de semana tem muita coisa para acontecer, tem Campeonato Brasileiro e muito mais, mas a final da Champions League é sempre algo marcante e especial. Eu acho que uma final menos midiática esse ano, mas com dois times que vêm jogando um baita futebol e chegaram com muito mérito, né, nessa final. Então, assim, talvez a procura pela final, o interesse pela final seja pequeno por parte do público, porque Inter, PSG, não chegou o Barcelona, que criou muita expectativa, não chegou um Arsenal, um City, um Real Madrid, mas o PSG e a Inter fizeram por merecer chegar nessa final. Então a gente vai fazer aqui a nossa análise da partida, fazer esse mano a mano também. Vai ser um prazer estar com vocês, trocando esse papo, batendo essa bola aqui, Gabriel. Maneiro demais, Ian, já agradecer aí por estar participando do nosso vídeo, da nossa resenha. E aqui o Pedro Barreto que eu conheci no grupo, né, nosso grupo de collab de jornalistas, de networking, né, que a gente tem aí no WhatsApp. Acabei conhecendo o Pedro, chamei ele, convidei o Pedro, na hora topou, já expliquei como seria. Pedro, dá teus boas-vindas aí e divulga aí seu canal pra galera, se tu tiver, suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, obrigadão pelo convite. Bom, muito obrigado, Gabriel. Ian, muito obrigado por estar participando aqui. Foi de última hora mesmo, mas não tem hora ruim para falar sobre futebol, então vamos embora para cima. Antes de eu falar, eu quero falar primeiro sobre o jogo. Eu diria que é um jogo sem um vilão. Por quê? O que eu explico? Eu estava falando hoje mais cedo com o Thiago Erani, né? Ele é jornalista, né? Tem uma rede social muito conhecida sobre tática de futebol. Estava falando com ele. É interessante porque essa final ela não vai ter um vilão. Então a gente pensa, poxa, quando tem o Real Madrid contra o Borussia, por exemplo, né? A gente sempre torce, pô, mano, o Borussia podia ganhar essa e tudo mais. É uma final que tem personagens incríveis dos dois lados. A gente está falando de duas equipes muitíssimos equilibradas, duas equipes que têm propostas de jogo diferentes. A gente vai discutir um pouco isso, mas que é muito difícil falar assim, esse merece, o outro não merece. Duas equipes que chegaram em situações assim de eliminações muito próximas, mas que conseguiram reverter esses placares, assim, então muito bem hoje. São personagens bem legais, então com certeza vai ser uma final que pode ser menos midiática, mas acho que pode ser muito impactante para a história da Champions como um todo, porque a gente tem de um lado um que pode ser campeão pela primeira vez, do outro um outro que bateu na trave alguns anos atrás e chega em mais uma Champions que não era como favorito, bem pontuado. Então, assim, é uma final que tem muitos personagens legais, é uma final que tem um todo muito gigantesco, que a gente vai comentar um pouco isso. Para quem quer me conhecer, além do meu Instagram que tá passando aí embaixo, tem o meu Instagram sobre esporte, que eu falo um pouquinho sobre análise tática, curiosidades e, enfim, opiniões como um todo. @precisamos falar FC, então segue lá também, tamo junto. E obrigado mais uma vez pelo convite. É isso, muito obrigado, Pedro, obrigado, Ian. Então, bom, vamos iniciar os trabalhos aqui. Primeiro, eu anotei algumas informações para trazer para vocês. O PSG terminou a primeira fase da Liga em 15º colocado, teve que disputar os playoffs para chegar onde chegou. Não teve caminho tão fácil assim, não. Né? Acabou tendo 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nessa primeira fase de Liga. Lembrando que a Champions League mudou de formato, onde foram 8 jogos, 4 em casa, 4 fora, e depois quem se classificasse entre os 8 primeiros iam direto para as quartas de final. Quem se classificou do 9º até o 24º, é isso? Por ali,
acabou indo para os playoffs. Foi o caso do PSG. O PSG acabou se classificando em 15º e acabou tendo que disputar os playoffs. O caminho do PSG foi o Brest, da França, nos playoffs. Nas oitavas, eliminou o Liverpool. Nas quartas, o Aston Villa. E na semifinal, acabou eliminando o Arsenal. Na fase mata-mata, a equipe do PSG acabou fazendo 19 gols e sofrendo apenas 6. Né? E a Inter, para chegar onde chegou, terminou em quarto colocado, a primeira fase de liga, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols feitos e 1 gol sofrido nessa primeira fase de liga. O sistema defensivo do Inter é um ponto que a gente vai falar. O caminho do Inter para as oitavas passou pelo Feyenoord, passou nas quartas de final pelo Bayern de Munique, na semi eliminou o Barcelona, que para muitos é o melhor jogo da história da Champions League, e agora disputa a final. Quero saber de vocês, primeiramente, o que vocês esperam da partida e se vocês vêem algum favoritismo, tanto de PSG, tanto de Inter. Começando por você, Ian, o que você espera da partida dessa final, na sua opinião? Olha, cara, como eu falei, eu acho que é uma final pouco midiática, mas em contrapartida, eu acho que é uma final muito equilibrada, como o Pedro bem mencionou, e é uma final que não tem um grande favorito, não tem um grande vilão, e eu espero um jogo técnico e taticamente melhor do que a gente se acostumou a ver nas últimas Champions League. Eu acho que a Champions League ela gera muita expectativa, são times gigantes chegando na final do campeonato mais importante de clubes do mundo. E quando chega na final, normalmente os jogos não são aquele jogo muito bom, sabe? Normalmente nas fases anteriores, quartas de final, semifinal, quando os jogos são ida e volta, a gente costuma ver jogos muito abertos, muitos gols e muita tática se sobrepondo de um time, de um lado para o outro. Mas quando chega na final, parece que aquele medo de perder, aquele medo de arriscar na final única, faz com que o jogo não fique tão bonito, não fique tão vistoso. E talvez em muitos anos, essa é uma final que está me gerando essa expectativa de que será um grande jogo. Pela proposta das duas equipes. São equipes que jogam de maneiras muito diferentes, realmente. Pedro também mencionou isso. A Inter é um time mais camaleão, né? Ela consegue se adaptar à realidade do adversário. Toma pouquíssimos gols, mas quando tomou muito do Barcelona, fez muitos gols também e conseguiu avançar. Então é um time que é letal no ataque, com o Lautaro vivendo uma temporada incrível, com o Thuram também, que é um artilheiro nato. E do outro lado, um PSG que é muito vertical, que é um time que gosta de 1-1, que tem um Dembélé vivendo talvez a sua melhor temporada com a camisa do PSG e talvez da sua carreira, né? Tem muita gente que está dizendo que se o PSG levar, é capaz do Dembélé concorrer aí a essa bola de ouro, que na minha opinião ficaria para o Lamine Yamal, né? Mas aí é outro assunto. A gente sabe que títulos são muito relevantes para essa disputa. Então, um título de Champions League, o PSG que já venceu o campeonato francês pode conquistar uma tríplice coroa esse ano, seria muito importante para o Dembélé levar essa bola de ouro. Eu já não boto muita fé nesse prêmio. Para mim, ele já perdeu muito da sua credibilidade, mas o fato é que o Dembélé vive uma temporada fenomenal, acima da média, e são dois times que de fato jogam de formas diferentes, então eu quero muito ver esse contraponto de como que vai ser esse PSG muito vertical, essa Inter que se defende muito bem, mas que também consegue ser muito letal lá na frente. Então eu espero um jogo mais aberto do que a gente tem visto nas últimas Champions League, que na maioria das vezes termina naquele 1-0 ou aquele 1-0 que se sustenta até o final do jogo e no finalzinho vira um 2-0, como foi o caso de Real Madrid e Borussia. Tem um Liverpool e Tottenham, que a gente vai lembrar também que foi um jogo muito pobre tecnicamente, apesar de duas equipes fortíssimas. Aquela tensão de jogo de final de Champions League tira um pouco da beleza do espetáculo, né? Então eu espero que dessa vez a gente veja um jogo mais aberto, um jogo jogado, onde o PSG pode ser que tenha um pouco mais a bola, pode ser que tente um pouco mais ser vertical, né? Verticalizar essa partida, mas como a gente já falou, a Inter é um camaleão, cara, ela se adapta a qualquer realidade. Então, assim, difícil apontar um favorito, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu vou de PSG, cara. Eu vou de PSG porque eu vejo a Inter muito forte, mas o PSG já bateu na trave uma vez, já montou times espetaculares e não conseguiu chegar. Parece que o destino, o caminho está se traçando para chegar a hora do PSG e finalmente vencer a sua primeira Champions League. Então, se puder dar um palpite, eu vou de PSG, mas sem muito favoritismo, tá? 51-49, vamos colocar assim, Gabriel.
É isso, né? Como bem o Ian falou, as últimas finais de Champions League têm sido muito equilibrados. O Ian lembrou muito bem, né? O Real acabou batendo o Liverpool na final de Paris em 2021 por 1-0, 2-0 Liverpool em cima do Tottenham em 18 e 19. O PSG, que disputou a final na época da pandemia contra o Bayern de Munique, perde por 1-0, né? No estádio, naquela bolha que se formou em Portugal, 2-1 Real Madrid em cima do Borussia recentemente. Então a final tem sido muito apertada. Pedro, por onde você acha que é o caminho do jogo? Aonde você acredita que quem pode se sair melhor? Quem você acha que pode ter a chave para o sucesso? Luiz Henrique é campeão de Champions League com Barcelona em 2014, 2015, com aquele trio MSN maravilhoso. Enfrenta um Inzaghi que vive um momento maravilhoso. Por onde você acha que vai ser essa proposta desses dois times para essa final, Pedro? Vamos lá. Sigo o relator Ian, assim, concordo com basicamente tudo, assim, realmente é uma final que é, acima de tudo, equilibrado pelo momento que os dois times vivem. Principalmente as ideias dos treinadores são muito impactantes para esses momentos. Então você tem o Luiz Henrique, como você próprio mencionou, que além de ter uma história muito forte, né, que eu acho que aí entra a questão dos personagens que eu coloquei, né, porque a impressão que dá é que a vontade era, tipo, dar um troféu para cada um, porque a gente tem de um lado o exemplo o Luiz Henrique, que tem uma história muito forte com a questão da filha dele, né, que foi campeão lá com o Barcelona, né, que felizmente acabou morrendo por conta de um câncer nos ossos com 9 anos. Então, assim, é uma coisa que é muito impactante. De outro lado, a gente tem o Acerbi, por exemplo, que venceu o câncer e acabou que tá hoje, fez o gol que garantiu a chegada do time até as próximas fases. Então, assim, são duas equipes que têm propostas de jogos muito interessantes, personagens muito legais. O caminho é adverso. O caminho é o que a gente vai ver dentro de campo. Como o Ian acabou colocando, né? A gente tem um PSG mais vertical e com muita presença dentro de área, né? Então você tem nas fases ofensivas de 5 a 6 jogadores do PSG muito próximos da área, né? Atacando muito pelos lados, né? Com o Kvaratskhelia, com o Doué, por exemplo, e muito por dentro no Dembélé, que sim, vive a fase mais goleadora da carreira dele, né? Mais de 20 participações em gol aí, tá fazendo a temporada mais brilhante dele, né? Que sempre foi muito questionado, mas acabou sendo isso. E eu gosto de destacar também a presença de alguns jogadores do meio de campo do time do PSG, como o próprio Vitinha, que é um motor, assim, né? Um cara que gira muito a engrenagem, que é o próprio PSG, o João Neves também, o Fabian Ruiz, assim, são meias que trazem esse papel muito importante. E pode ser um diferencial para essa final por conta da qualidade técnica. Você vai enfrentar ali, né, comparando os meios de campo, Barella, são jogadores um pouco mais ativos. Você tem no meio de campo do PSG, na minha interpretação, mais versáteis, mais voláteis, que podem acelerar, como podem diminuir também. Então, eu acho que a final pode gerar muito em torno disso. Mas, num todo, a gente tem o Simone Inzaghi, por exemplo, que gosta muito de atacar em velocidade também, mas, acima de tudo, em contra-ataques, né? Então, você tem uma equipe que se defende muito, mas quando precisa, já tem os laterais passando em velocidade, você já tem os meias muito próximos e tem a dupla de atacantes, que, assim, sem dúvida, a gente fala do Lautaro, que é o grande, realmente, o goleador do time, mas o Thuram, assim, é essencial falar sobre ele, porque ele faz uma partida muito importante contra o Barcelona, não só pelo gol de letra e tudo mais, mas participação, assim, de fazer pivô, de fazer jogada e tudo mais. Então, tudo isso que eu falo é que, assim, uma final muitíssimo equilibrada. Realmente, igual o Ian disse, é muito 8-80, né? A gente tem uma expectativa alta, né? Porque igual todas essas finais de Champions, a gente sempre tem uma expectativa muito boa, né? São baita jogos, fala, cara, esse jogo vai ser maravilhoso, 5, 6 anos, jogos que não passam de 2 gols, né? O que pro visual, não necessariamente, parênteses, né? Não que um jogo com poucos gols seja um jogo ruim, tá? A galera sempre coloca, jogo de 1-1, às vezes tem jogo de 1-1 que é jogaço, assim, espetacular e tal. Então, mas a gente quer ver gol, isso é inevitável. Então, a expectativa eu acho que vai ser um jogo muito fechado no início, com o PSG ficando mais com a posse, a Inter mais se defendendo e lançando esses contra-ataques. Eu quero muito ver como o Luiz Henrique vai utilizar as peças que ele tem para atacar esses 5 defensores da Inter, né, porque joga com 3 zagueiros e os 2 laterais que acabam recuando. Então vai ser um jogo que, taticamente, eu acho que vai ser mais interessante de ver do que nos últimos anos, por exemplo, por conta dessas propostas diferentes. Já dando pitaco, eu também eu acho que o PSG tem uma chance bem interessante, porque, vem informação aqui, olha só, a final vai ser em Munique, né? E nas últimas, todas as finais, né, que teve em Munique, sempre teve um campeão novo, né? Teve um campeão que foi campeão pela primeira vez, olha só. Então a gente tem uma mística, talvez, puxado pro lado do PSG, e eu acho que por toda a história que eu comentei, assim, e pelos momentos que vive, eu acho que pela verticalidade, pelo ataque, eu acho que vai ser
muito essencial. Acho que pode ser aqueles jogos com gols de pessoas aleatórias, tipo assim, sei lá, o Donnarumma fazer um gol de cabeça, não, também não tanto, mas sei lá, um zagueiro fazer um gol de cabeça, uma pessoa que a gente não espera tanto, né? Eu acho que pode ter esse gostinho interessante, mas é uma final que, sem dúvida, acho que tá muito aberta, mas eu sinto que o PSG tá com um pouquinho à frente também. É isso, Pedro e Ian já deram as suas análises do que eles esperam para o jogo, então vamos para o mano a mano, né? 11 contra 11, quem será decidido fazer aí esse mano a mano que vai ser um pouco diferente, né? Sendo que os dois times jogam em formações diferentes, então tivemos que fazer adaptações, então simbora pro mano a mano. Bom, chegamos ao momento que todos esperavam, momento mano a mano aqui no canal, primeiro mano a mano que estamos fazendo aqui no canal. Eu avisei para vocês lá no primeiro vídeo que a gente ia fazer muito mano a mano, muito conteúdo. Está aqui, final de Champions League, tem muita coisa ainda por vir. Cada confronto importante a gente vai fazer um mano a mano, a gente vai fazer essa pré-análise. Vou tentar trazer para vocês sempre com frequência. Começando com Donnarumma e Sommer, dois goleiros incríveis, dois goleiros importantes para as suas equipes, salvaram suas equipes nessa reta final de UEFA Champions League. Começando por você, Pedro, Donnarumma ou Sommer? Nossa, vamos lá. Todos os duelos vão ser muito equilibrados, porque a gente comentou muito sobre esse equilíbrio. E aí, como você disse, goleiros que salvaram. Então, você teve relevância gigantesca do Donnarumma, fazer partidas, principalmente contra o Liverpool também, ele defendeu muito contra o Liverpool. Você tem, acho que talvez a maior partida da história do Sommer, assim, né, individualmente, que contra o Barcelona, né? E a Yamal teve 2, 3 chances que ele pegou no ângulo, assim, então é muito difícil, porque são dois goleiros que tiveram fases um pouco oscilosas, talvez o Donnarumma ainda mais, porque teve uma dúvida muito difícil sobre ele, e que cresceram muito, então fizeram grandes partidas na Champions. Eu acho que, para mim, aqui eu vou quem que eu acho mais goleiro. Eu acho que o Donnarumma é mais goleiro para mim. Então, 1-0 Donnarumma. E arrepia, Donnarumma ou Sommer? Eu já tô inclinado a votar no cara que é meu xará, para começar, né? O Ian Sommer. São poucos Ian na história do futebol, então tem que puxar pro meu lado também um pouquinho. Cara, Verdade, eu verdade. assim, eu concordo com o Pedro que o Donnarumma, de uma forma geral, é mais goleiro do que o Sommer. Atua nesse cenário de alto nível desde o começo da sua carreira, quando surgiu no Milan com 17, 18 anos e já era um monstro debaixo das traves. Mas eu acho que ele oscilou muito, não correspondeu àquela expectativa que se criou para ele ainda, porque ainda é jovem, ainda pode alcançar essa expectativa toda. Mas eu vou votar pela semifinal, cara. Apesar dos dois terem feito coisas extraordinárias, eu acho que o Sommer ele foi assim extremamente decisivo, extremamente. Teve um chute do Yamal que ele dá aquela famosa chapadinha no canto que o Sommer vai buscar, que é coisa de louco, assim. Todo mundo olha e fala, é gol. E o Sommer vai lá e consegue buscar. Então, eu acho que até por ele ter menos nome do que o Donnarumma e tá desempenhando da forma que tá desempenhando, eu acho que ele merece levar esse voto. Então, vou empatar e vou jogar pro Gabriel aí, vou no Ian Sommer. É isso, galera. Eu já tendo que decidir aqui o primeiro mano a mano do nosso canal. Ian Sommer e Donnarumma são dois excelentes goleiros. Quem a gente escolher, a gente vai estar muito bem servido. Mas eu acho que, na minha opinião, quem passa um pouco mais de segurança, quem hoje, na hora H, pode vir a decidir um pouco mais, é o Ian Sommer. O Ian Sommer, para mim, é um goleiro que hoje ele fecha muito bem os espaços, ele tem uma explosão muito grande. O Donnarumma pegou pênaltis contra o Liverpool, fez uma reta final de mata-mata. E se hoje o PSG, principalmente contra o Aston Villa, se hoje o PSG está na final é graças ao Donnarumma, né, no jogo contra o Liverpool, principalmente no jogo contra o Aston Villa. Mas baseado no que o Sommer fez, aquela noite mágica no San Siro, ou Giuseppe Meazza, se você preferir assim, contra o Barcelona, acabaram levando o Inter para a final da Champions League, onde muitos não acreditavam. Então, para mim, nosso goleiro será Ian Sommer, para a felicidade do Ian, e a família Ian toda feliz. Meu xará, meu xará. É isso, próximo confronto, Hakimi e Pavard. E aí, Ian, Hakimi ou Pavard no seu time? Olha, cara, vou votar com um pouco do lúdico, assim. Eu gosto muito do futebol do Hakimi. Gosto muito do futebol do Hakimi. Eu acho tecnicamente mais jogador do que o Pavard. O Pavard tem um pouco mais de consistência defensiva, né? E o Hakimi é um apoiador nato, praticamente um ala que vai muito à frente, tem muita velocidade. Então, eu gosto muito do futebol dele. Eu acompanhei desde quando ele passou pelo Real Madrid, foi mal aproveitado no Real Madrid, na minha opinião. Depois saiu, não foi
não desempenhou tão bem no Real Madrid assim, mas poderia ter tido um pouco mais de tempo. A expectativa era grande, que foi se confirmar quando ele chegou no PSG, né? Então, assim, eu acho o Pavard um ótimo jogador, viveu grandes momentos até na seleção francesa, né? A gente lembra daquele golaço na Copa do Mundo, que foi eleito o mais bonito da Copa naquela ocasião. Mas eu vou votar aqui no Hakimi, porque eu acho que é mais jogador, os dois vivem grande fase, mas eu gosto, eu tendo a preferir laterais com o estilo do Hakimi, sabe? Que apoiam muito, que vão para cima, que tem velocidade, então nessa eu vou de Hakimi. É interessante. Aqui a gente teve que fazer adaptações, né? Porque como vocês bem sabem do mundo da bola, a Inter joga com um sistema de 3 zagueiros. Então aqui a gente fez uma pequena modificação para encaixar encaixar esses dois. Pedro, Hakimi ou Pavard nessa disputa? Aqui já eu acho mais uma tranquilidade comparada à primeira disputa, que foi muito equilibrado. Aqui eu acho que, não só pelo que Ian disse, já é mais jogador, eu acho que é mais importante para o time, na minha interpretação, porque o Hakimi fez gols importantes, né? Fez gol contra a Aston Villa, em outros jogos também, então a importância dele de sempre tá apoiando. Não que o Pavard, claro, é um bom jogador e tudo mais, mas eu acho que, pela comparação aqui, eu acho que o Hakimi acaba levando tranquilamente. Então, aqui não vai precisar desempatar. Aqui é Hakimi. Então, Hakimi no nosso sistema defensivo, Marquinhos e Acerbi é o nosso próximo duelo. Pedro, para você, quem leva Marquinhos ou Acerbi, na sua opinião? Talvez se for pegar o Marquinhos, que foi vice-campeão, né, no PSG, que acabou batendo na trave também contra o Bayern de Munique, talvez aquele Marquinhos é um pouco melhor, né, foi mais decisivo, não acho que melhor não, era melhor, foi mais decisivo, né, atuou numa posição um pouquinho mais à frente e tudo mais, mas eu acho que o Marquinhos voltou a ter uma fase muito boa, que ele tinha pelo PSG, né, teve momentos que decaiu, né, era só mais meio comum, mas voltou a ter uma grande importância nessa Champions League. E o Acerbi, além de ter sido um personagem muito importante, fez um gol decisivo, né? Colocou a Inter nesse sentido. É uma disputa equilibrada, fato, equilibrada. Aqui eu acho que eu vou pela qualidade do Marquinhos, que eu acho que acaba levando nesse sentido. Mas honras para o Acerbi também. Perfeito, Ian. Marquinhos, convocado pelo Ancelotti, né, já nessa primeira convocação, contra um Acerbi, zagueiro experiente também, de muita passagem pelo futebol italiano, salvou a Inter na última semifinal contra o Barça. Marquinhos ou Acerbi? Assim, cara, o Pedro até falou no comentário anterior dele sobre a história do Acerbi, né? Sobre tudo que viveu, que enfrentou. E, assim, é um guerreiro, a gente tem que enaltecer muito, mas se tratando de bola jogada, eu acho que o Marquinhos tem mais qualidade, é mais zagueiro do que o Acerbi, é um jogador que está acostumado a frequentar a seleção brasileira há muitos anos na sua carreira. Então, assim, joga no PSG há muito tempo, é um dos capitães ali, dos ídolos, se é que pode chamar assim, do time. Então, eu acho que o Marquinhos tá um ou dois passinhos à frente aí do Acerbi. Eu vou de Marquinhos nessa aí também. Então, no nosso confronto, deu Marquinhos, por enquanto, 2-1 Paris Saint-Germain. Próximo, outro lado da zaga, digamos assim, William Pacho contra Bastoni. Aqui o William Pacho entra, a tendência é que o Kimpembe não consiga se recuperar para essa final. Então, o técnico Luiz Henrique vai ter que contar com o garoto William Pacho, que deu até conta do recado na ausência do Kimpembe. Ian, essa eu começo por você. William Pacho ou Bastoni? Eu acho que o William Paty, realmente, quando ele entrou e foi necessário a participação dele, ele deu conta do recado, não deixou a peteca cair, vamos dizer assim, mas eu vou com a experiência do Bastoni, eu vou com a consistência defensiva. Eu acho que se eu tivesse que escolher um dos dois para jogar, é o exercício que a gente está fazendo, afinal de contas, mas se eu tivesse que escolher um dos dois que me passa mais segurança como zagueiro, eu acho até pela experiência, eu iria de Bastoni nessa aí. Um voto para o Bastoni. Pedro, vai seguir na mesma linha, vai diferente? William Pacho ou Bastoni? Mesma linha, o coitado do Pátio, assim, né? Que tá disputando com um dos melhores zagueiros do mundo hoje, sem dúvida. Eu acho que o Bastoni se consolidou demais nesses últimos anos, e até o próprio Bastoni, né? Que foi vice, também fez uma baita Champions, né? Na partida contra o Manchester City, né? Então eu gosto muito do futebol do Bastoni, é muito equilibrado, né? Duelos por baixo muito grandes. É um garoto novo, né? O Pátio, mas acaba que o Bastoni vai levar essa também. Então a Inter se recuperando 2-2, muito equilibrada. Essa final é muito equilibrada, não tem como a gente não negar. Próxima disputa, Nuno Mendes e Di Marco na disputa pela ala esquerda, lateral esquerda, como você bem preferir. Pedro, para você quem leva, Nuno ou
Di Marco? Essa também, essa muito, muito boa. Mas vamos lá. Eu acho que o Di Marco teve uma. Eu acho que eu comentei um pouco sobre isso. Talvez o Di Marco, aqui no caso, o Di Marco ele teve uma fase muito ofensiva e que foi considerado um dos melhores laterais do mundo na temporada passada, nas temporadas passadas, né? Pisando muito na área, né? Fazendo muito gol e tudo mais. Essa temporada, né? Se não me engano, ele teve lesões também, que colocaram ele um pouco mais abaixo e tudo mais. Eu sinto um pouco menos de confiança no Di Marco, mas ainda é importante. Eu acho que o Nuno tem uma regularidade um pouco melhor nessa temporada. Unanimidade junto com o Hakimi e tudo mais. Então, nessa final, eu acho que eu escolheria o Nuno para estar entrando na minha equipe. É isso, voto pro Nuno. E aí, Ian? Nuno Mendes ou Di Marco para você? Eu vou acompanhar o Pedrão nessa aí, eu vou de Nuno Mendes. O Di Marco é um baita lateral também. Como o Pedro falou, viveu uma temporada passada muito boa na Inter de Milão. Essa temporada já não é tão espetacular como foi, mas ainda assim muito importante para a equipe. Porém, eu gosto muito do estilo de jogo do Nuno também, um jogador que apoia bastante. Já falei sobre isso do lado direito com o Hakimi e vou seguir o critério também na lateral esquerda, na ala esquerda ali com o Nuno. Eu acho que os dois para o sistema ofensivo ali do PSG contribuem muito com seus avanços, tanto o Hakimi quanto o Nuno também. Então, vou acompanhar o Pedro nessa aí, vou de Nuno. Alô, Inzaghi, para esses laterais aí nessa final, que é uma arma que bem possivelmente vai ser utilizada pelo PSG. Próximo confronto, Vitinha contra Hakan Çalhanoğlu, ou só Çalhanoğlu. E aí, Ian, quem você escolhe, Vitinha ou Çalhanoğlu? Cara, eu vou de Vitinha. Eu acho que ele é o maestro do meio-campo do PSG. É um motorzinho, de fato, aquela formiguinha que não para em momento nenhum, tá sempre dominando o meio-campo. Tem muita qualidade com a bola no pé e me lembra um jogador que também fez o seu nome no PSG, que é o Verratti, né? Tinha características parecidas ali, um condutor de bola que tem um passe refinado, é baixinho, então não tem um porte físico muito grande ali no meio-campo, mas mesmo com o seu tamanho pequeno, sua estatura pequena, ele consegue ser muito grande no meio-campo, ocupar vários espaços do meio-campo, com a bola, sem a bola, dita o ritmo do jogo do PSG. Então eu acho que o Vitinha, para mim, leva essa aí. Com equilíbrio, eu acho que todos os confrontos serão equilibrados, mas eu consegui enxergar o Vitinha um passinho à frente nessa disputa. Voto pro Vitinha. Pedro, mesma linha, diferente? Vitinha ou Çalhanoğlu? Sigo a linha aí do redator, é Vitinha, sim, eu comentei, é a engrenagem desse time, então ele é um cara que consegue acelerar, consegue frear o time, então ele é não só o tradicional volante de pegar a bola dos zagueiros e colocar para frente, é um cara que pode voltar para fazer uma linha de três, pode sair para estar dando apoio, é um cara que até chega, né, inclusive a dar uns chutes ou outros, né, então se você for olhar o mapa de calor do Vitinha, é coisa bizarra. O cara tá preenchendo o campo todo, né? Lembra a lá Kanté, né, campeão com o Chelsea, né? A gente sempre falava do Kanté, né, que preenche muito campo. O Vitinha tem uma linha muito grande, né? O Thiago é um baita jogador. Acho que teve momentos mais importantes também em algumas outras temporadas, né? Até a própria temporada que bateu. É muito difícil não comparar com a temporada que bateu, porque é uma base muito parecida, basicamente, dos times, né? Mas eu gosto do Vitinha, eu acho que o Vitinha tem uma qualidade técnica gigantesca, né? E eu acho que chega melhor para essa final. Vitinha, então, escolhido. Próximo confronto, João Neves contra Barella. Nico Barella, importante para a seleção da Itália. João Neves também, importante na seleção portuguesa. Pedro, deixo com você, João Neves ou Barella? Ótima disputa. João Neves talvez muito subestimado, né, por ficar muito à sombra ali, né, de Dembélé e tudo mais. Mas a gente está falando do mais subestimado, talvez é o Barella, né? É um cara que também, o que a gente falou do Vitinha, a gente fala do Barella, muito vertical, é um cara que ativa muito o ritmo da equipe, gosto demais do futebol dele, assim, né, temporadas passadas gigantescas, sempre muito regular, assim, você vê o futebol do Barella, se impressiona pela simplicidade, mas pelo jogo muito rápido dele, gosto demais, muito habilidoso, e, assim, colocando como jogadores, eu acho o Barella mais jogador, e eu acho que pode ser, sim, um jogador que pode decidir essa partida, então, vou de Barella. E aí, Ian, Barella, João Neves, disputa acirrada. É uma boa disputa, cara. E é a disputa daqueles caras que fazem muito e aparecem pouco, né? São pouco falados dentro do campo, mediaticamente não são
super estrelas, mas que são parte dessa engrenagem que fazem os dois times funcionar muito bem, né? Jogadores de bom passe, jogadores que têm o poder de marcação e que também conseguem construir chegando à frente. Mas eu vou com o Pedrão nessa aí, eu vou de Barella. Acho que a temporada dele, para a engrenagem do time da Inter funcionar, ele é mais fundamental do que o Rubens. Então eu vou ficar com o Pedrão nessa aí, vou ficar com o Barella da Inter. É isso, Barella voltando a conquistar pontos para a equipe do Inter no nosso mano a mano. O próximo confronto, Fabian Ruiz versus Mkhitaryan, dois jogadores muito importantes. Fabian Ruiz, recentemente campeão de Euro com a Espanha, e um Mkhitaryan brilhando com a camisa da Inter, jogando muito bem essa Champions League. Ian, quem você escolhe? Cara, o Fabian Ruiz talvez tenha sido um dos melhores jogadores daquela Eurocopa que a Espanha conquistou, né? Muito se fala do Yamal, muito se fala dos caras mais estrelados, dos caras que jogam um passinho ali na frente, decidindo, fazendo gols. Mas o que esse cara controla meio campo é brincadeira, amigo. Eu gosto muito do futebol dele. Acho também que ele não tem o valor, o reconhecimento que merecia ter pelo futebol que ele tem. É claro que do outro lado tem o Mkhitaryan, que é um jogador experiente também, que caiu como uma luva nesse time da Inter e também faz parte dessa ligação entre meio e ataque, que é fundamental ali na equipe da Inter. Mas nessa aí eu vou com o Fabian Ruiz, me agrada o futebol dele um pouquinho a mais. Eu acho que ele é um jogador que devia ter um reconhecimento maior do que tem. Nessa aí eu vou de Fabian Ruiz. Voto pro Fabian Ruiz. Pedro, Fabian Ruiz ou Mkhitaryan? Quem você escolhe? O Fabián Ruiz foi o melhor jogador da Espanha na Euro. Assim, muita coisa. Jogou muito. E não, a gente não tá falando em comparação com a Euro, mas essa temporada faz uma temporada gigantesca também, né? Não só pelo controle do jogo, né? Passe, achada. É um cara que consegue controlar os espaços de uma maneira muito interessante, junto com esse trio de meio campo. Por isso eu comentei que o trio de meio campo pode ser fundamental para essa final, né? Eu acho que nessa qualidade, tanto de achada como de recuperado, é um time que equilibra muito nisso. E o Fabián Ruiz, como Vitinha, como o João Neves, faz parte fundamental disso. Gosto muito do Mkhitaryan, eu gosto demais do futebol dele, assim, não só como corpo, como uma luva também, né? Muito regular. É um cara que sempre vem jogando bem na sua função. Mas aqui também eu fico com o Fabián Ruiz. Fabian Ruiz, então, escolhido, voltando a pontuar para o PSG. Próximo duelo, vai mais uma adaptação, Dumfries e Doué, né? Um Doué que é ponta, o Dumfries que é ala. Sei que são características diferentes, mas faz parte da adaptação dos times que jogam. Doué ou Dumfries, Pedro? Começo contigo, esse duelo. Doué que foi, assim, uma chegada no time do PSG fenomenal. É um garoto muito novo, uma habilidade gigantesca, assim, né? O pessoal até pega um pouco dos vídeos deles e compara até com o estilo do Neymar mesmo, né? Da forma como dribla, né? Do jogo de corpo, né? Do eixo e tudo mais. Eu gosto muito, né? É um dos jogadores que mais finaliza, né, no time do PSG. Mas é muito difícil não pensar no Dumfries pelo que ele fez nos jogos, né? Principalmente contra o Barcelona, nos dois jogos, né? Se eu considerar a participação de jogo, pô, o cara fez 2 gols na ida, tem uma assistência também na ida, na volta. Gosto muito do futebol dele. Talvez, eu acho que muito provavelmente o Doué, né? É um jogador que vai ser melhor que o Dumfries, se a gente for comparar futuramente e tudo mais. É um moleque muito novo, eu acho que uma final que chama muita responsabilidade. E eu acho que o Dumfries ele não pode ser melhor que o Doué, mas eu acho que pela regularidade, pelo que ele fez nessa Champions, né, já que a gente está colocando, eu acho que ele merece esse voto, então eu vou com o Dumfries para mim. Dumfries, o holandês, que ataca, sobe, defende, ataca e faz tudo. Ian, para você, a juventude de Doué ou a força física de Dumfries? Eu ia chamar a atenção exatamente para isso, né? Acima de tudo, ele é um jogador de muita força física, né? Para subir, para defender. É um jogador bem completo. O Dumfries, eu estou de acordo com o Pedro quando ele diz que o Doué futuramente, possivelmente, será um jogador maior ou melhor tecnicamente do que o Dumfries. Mas eu vou votar com o Lúdico nessa, tá? Apesar de concordar com o Pedro de achar que o Dumfries é mais completo e foi mais determinante na chegada
a final, eu vou com o Doué, porque eu gosto muito do estilo do jogador, gosto muito da forma como ele conduz a bola, como ele encara o adversário com muita personalidade, apesar de ser muito novo, né? Então, eu gosto muito, me chama muita atenção. É o tipo de jogador que me encanta. Então, eu acho que num lance, às vezes o time não está muito bem, ele pode ser decisivo com os seus dribles para quebrar uma linha, para achar um espaço que de repente está difícil de encontrar. Então, nessa aí eu vou jogar pro Gabriel, vou votar no Doué. É isso, um voto pro Doué, um voto pro Dumfries. Eu vou ficar com Dumfries. Acho que a longo prazo, no visão numa final, Dumfries com muito mais experiência do que o Doué, mas eu sou muito fã do Dumfries. É um jogador que ataca muito bem pela ala, tem uma cabeçada muito forte, ajuda o Lautaro e o Thuram, e já já a gente vai entrar na disputa deles, para fazer uma espécie de ponta ali disfarçado. Então o Dumfries ajuda muito na parte defensiva, ajuda muito na parte ofensiva, então eu vou ficar com o Dumfries. Dumfries leva esse duelo para Inter. Próximo confronto agora é briga de cachorro grande, meu amigo. Kvaratskhelia, que chegou recentemente ao PSG, mas já tá voando, já tá mandando muito bem, contra o Thuram, um dos artilheiros da Europa, briga fortemente pela chuteira de ouro. Kvaratskhelia ou Thuram, eu pergunto a você, Ian Repia. Cara, essas duas do ataque, essa e a que vem depois aí, são encardidas pra gente, cara, assim, de verdade. Eu acho o Kvaratskhelia um baita jogador. Acho ele muito determinante, um cara habilidoso, um cara que tem finalização, um cara que acha passes diferentes. Gosto muito, muito. Mas o Thuram também é determinante demais para o jogo da Inter. Muito forte fisicamente, briga com os zagueiros e na maioria das vezes consegue levar vantagem. Artilheiro nato, sabe? Aquele cara que não precisa de tantas chances para conseguir converter em gol. É muito difícil, qualquer um dos dois eu acho que seria uma boa escolha. Eu vou com a temporada artilheira do Thuram nessa aí. Thuram, então, para Inter. Pedrão, como é que a gente fica? Kvaratskhelia ou Thuram? Como é que a gente fica? Pode colocar os dois no mesmo time. Ah, joga com 12, não tem problema não. Não, mas brincadeira da parte. A gente tá falando de um Kvaratskhelia que a gente muito se duvidou quando ele saiu do Napoli, né? Que voou na temporada e chegou no PSG, fez uns jogos muito abaixo. O pessoal falou, poxa, parece que não vai engrenar. E a gente vê o resultado hoje. Um cara que, pelo lado esquerdo, é fundamental, porque ele também tem essa questão de ambidestria, né? Um cara que pode cortar para a direita, pode cortar para a esquerda. É um cara que dá muita assistência, né? Então, sempre no apoio com o Dembélé, né? Dá um passe para o Dembélé fazer o gol lá contra o Arsenal, que dá realmente a chegada do time, né? Do primeiro jogo para poder chegar na final e tudo mais. Gosto demais pela qualidade, mas aí a gente tem o Thuram como o outro lado, não só pela fase goleadora, mas a importância tática também muito importante, porque é um cara que faz pivô, é um cara que se movimenta muito. Então, o Lautaro, que tem uma característica muito parecida, o Thuram também tem. Então, eu fiz um vídeo sobre tática, inclusive sobre a Inter de Milão. Eu peguei um lance do Thuram, ele pegando a bola do meio de campo e dando um passe para achar a profundidade, mano. Isso daqui é uma coisa absurda nessa temporada. Então eu falei, cara, esse cara é muito diferenciado. E é aquilo, é um dos caras que é muito pouco visto, porque o Lautaro é o grande cara, né? É um jogador melhor que ele. Mas é um cara que tá vivendo uma fase excelente. Então, para mim, eu acho que o Thuram, com dor no coração, porque eu gosto mais do Kvaratskhelia, eu acho, porque eu vi muito bem a fase dele, eu acho que o Thuram acaba entrando no time também. Então, o Thuram é o nosso primeiro atacante, e aí o confronto, o card principal, digamos assim, temos Ousmane Dembélé, que tá, assim, para muitos briga de fato pela bola de ouro, independentemente do resultado do PSG, tá? Contra um Lautaro Martinez, que também tá vivendo uma fase maravilhosa, uma das suas melhores fases na carreira. Ian Repia, você vai ter que abrir sua votação. Dembélé ou Lautaro Martinez? Quem você escolhe? Cara, muito difícil, muito difícil. Mas eu não posso correr do Dembélé nessa. Eu acho que a fase dele, a melhor temporada da carreira, um cara que passou por muita desconfiança, muitas lesões, muita gente duvidando do potencial dele. Teoricamente, era o cara que ia chegar no Barcelona ali para assumir um posto do Neymar. Um cara que também tem dessa ambidestria que o Pedro falou no Kvaratskhelia, né? Um cara que corta para a direita, corta para a esquerda, muito habilidoso. É um estilo de jogador que me encanta, como eu falei do Doué, né? Um cara que vai para cima, um cara que tem aquela chapada de fora da área, assim como o Lamine Yamal também, que tem muito essa característica do drible, essa chapada de fora da área também.
eu gosto demais. Por outro lado, o Lautaro, que é um cara de assim, um atacante completo, né? A gente pode chamar, a gente não chama o Lautaro de ponta, de centroavante, ele é um atacante, porque ele cobre qualquer função do ataque e muito bem. É um cara que tem velocidade, tem força, tem finalização, tem explosão, tem briga com o zagueiro. É assim, é um touro realmente dentro de campo ali no ataque para Inter de Milão, o principal jogador do time. Mas é difícil ir contra essa fase do Dembélé, cara. A fase que ele participa muito de gols, faz gols, dá assistência, é o grande nome desse time do PSG, que a gente acabou colocando aqui, eu e o Pedro, pelo menos, no nosso pitaco, como um pouquinho favorito aí, uns 51-49, apesar do equilíbrio. E eu acho que um ponto de desequilíbrio desse PSG é o Dembélé. Então, apesar do Lautaro, eu gostar muito do estilo dele, raçudo demais, briga por tudo, eu vou ficar com o Dembélé nesse momento. Talvez em outro momento o voto seria outro, mas nesse momento eu vou de Dembélé. Dembélé que tem 48 jogos na temporada, ok? 33 gols e 11 assistências, 8 gols na UEFA Champions League, 12 participações diretas para gol. Dembélé de fato tá voando, mas e aí, Pedro? É o Dembélé voando ou o Lautaro Martínez El Toro? É os dois voando e dois que muito provavelmente vão estar na lista de top 10 melhores jogadores da bola de ouro, né? Muito provavelmente, com certeza. Independente se um ganhar Champions ou o outro não, né? Ainda mais porque é um fator determinante. Você tá falando de um Lautaro, que acima de tudo já é ídolo na Inter. Não só pelos gols, pela importância, mas da forma de como ele cresceu no time e do quanto ele abraça a instituição Inter, né? As comemorações dele abraçando, tipo, a bandeira, né? A comemoração que ele faz no primeiro gol contra o Barcelona, ou até do passado, né? Que ele faz o gol que faz que a equipe chega, se não me engano, na final contra o City, por exemplo, é ele abrindo os braços para a torcida. Então é um semblante muito importante. Mas como a gente está falando de bola jogada, é aquilo, não dá para escapar do Dembélé pelos números, pela Champions League, 12 participações em gols pela Champions League, e aquilo que eu falei no início, faz a temporada mais goleadora da carreira. Então, assim, e muito pela história do Dembélé também, né? O cara que era muito duvidado, realmente era colocado como o substituto do Neymar lá no Barcelona, teve muito altos e baixos na carreira, muitas lesões que complicaram muito ele, então a gente já sempre achou que o Dembélé ia ser aqueles jogadores que ia ser um fiasco, né? Que não ia conseguir atingir o ápice físico, técnico, né? E ele demonstra que não. Ele tá aí com mentalidade muito boa, dessa espécie de low profile, né, que a gente chama, e eu vou com o Dembélé também por esse quesito, é o cara que pode tirar o coelho da cartola a qualquer momento, pode dar um passe de esquerda ou de direita, pela ambidestria, mas com muito dor no coração, porque eu gosto muito dessa questão do Lautaro, né, por ser um atacante completo e por ser, acima de tudo, um ídolo muito identificado com a Inter, mas eu vou com o Dembélé. Dembélé, então, vencendo a votação. Vamos para a beira do campo, que também é uma parte muito importante da final. Luiz Henrique e Inzaghi, dois treinadores maravilhosos. O Inzaghi, como jogador, dispensa comentários. E o Luiz Henrique também, campeão de UEFA Champions League com o Barcelona em 2014 2015, com o trio MSN, enfrentam o Inzaghi, que busca a glória novamente. Pedro, para você, Luiz Henrique ou Inzaghi? Muitos colocou, pelo menos eu identifico, com o Inzaghi como um treinador que faz o ok, que faz o feijão com arroz e tudo mais, mas desde que ele chegou, não foi assim. Na verdade, a gente sempre achou, mas na verdade ele demonstrou logo de cara que é um técnico que consegue unir muito o grupo, fazer um time que é, acima de tudo, muito competitivo. E sempre colocado como o patinho feio, né? Porque na final que bateu, não era favorito, ninguém pensava na Inter, né? Como possível que ia chegar. Né? Da mesma forma aqui, a gente todo mundo pensou, o Barcelona vai passar da Inter, vai chegar na final, ponto. E sim, porque a gente pensava que é o Barcelona que é o melhor time do mundo hoje, ponto. A gente não imaginava que ia ser isso, e não estava errado. Mas ele mostrou que, na verdade, o time dele, pelo coletivo, por nunca desistir, em cima de tudo mental, né, é muito fundamental. Não só dessa temporada, mas todas essas temporadas. A gente está falando de um trabalho muitíssimo consolidado. Por outro lado, eu acho que tem um técnico que é ainda mais consolidado como treinador, né? E chegou nesse PSG para realmente mudar. Não tem as pecinhas conhecidas, não tem Mbappé, não tem Messi, não tem Neymar, mas tem uma coletividade e um time muito unido também, né? E eu gosto do Luiz Henrique porque é um técnico mais experiente, acaba que é mais experiente, já é campeão de Champions, e é um estilo de jogo que me ganha muito mais. É um estilo de jogo que eu acho que é mais cativante
como um todo, né? E aí, olhando por isso, né, eu acho que pela experiência, acho que o Luiz Henrique acaba levando aqui, mas méritos enormes pro Simone Inzaghi, que ninguém botava fé. E hoje tá mais uma final de Champions. É isso, primeiro voto pro Luiz Henrique. Ian, Luiz Henrique ou Inzaghi para você, meu querido? Cara, nessa aqui eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí na fala do nosso amigo Pedro Barreto, porque, de fato, cara, o Inzaghi, ele chegou com muita desconfiança e ali foi consolidando o time da Inter, criando um coletivo muito forte, né, é verdade, mas, como o Pedro falou, o futebol, a forma de se colocar em campo, a forma de atacar, de explorar os espaços, encontrar brechas na defesa adversária, do Luiz Henrique me agrada demais. E, assim, é um técnico experiente, um técnico vencedor, que está acostumado com esse tipo de decisão e pegou um PSG que por muitos momentos investiu em muitas estrelas para poder conquistar a Champions League. O objetivo do PSG sempre foi a Champions League. Não adianta falar de campeonato francês, isso aí para os caras já foi. O objetivo é a Champions. Em vários momentos eles contratavam a esmo sem pensar num plano tático, sem pensar em como aquele time ia se montar, juntava um monte de estrela e vai, bota no campo. E a gente viu dar errado várias e várias vezes. E no elenco menos estrelado, sem nenhum expoente, que você olha e fala, não, esse é o cara. E com o Dembélé ressurgindo aí das cinzas, né, quando ninguém mais dava muito valor para ele conseguiu encontrar um coletivo muito forte, uma liderança do Marquinhos, um meio-campo muito forte com Vitinha, com Fabian Ruiz. Então, eu acho que o Luiz Henrique é mais experiente, é um treinador mais preparado para esse momento. Então, nessa final, eu vou de Luiz Henrique. Luiz Henrique venceu o nosso duelo, nosso último duelo, e assim terminamos o nosso primeiro mano a mano do nosso canal, que ficou assim: no gol, Sommer, na lateral direita, ou ala direita, como você preferir, Hakimi, na zaga, Bastoni e Marquinhos, na lateral esquerda temos Nuno Mendes, no meio campo temos Vitinha, Barella e Fabian Ruiz, e o trio de ataque com Dumfries, Thuram e Dembélé. Acho que dá para levar umas três Champions aí com esse time aí, vocês não acham, não? Fácil, fácil. Vai ter. E no, Timaço. e no comando técnico temos ele, Luiz Henrique, que pode voltar a ganhar uma Champions League depois de ter levantado o título com o Barcelona. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês que participaram desse Mano a Mano, participaram desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a estarem novamente em futuros vídeos aqui do meu canal, que também é canal de vocês, por que não? Pedro, seu destaque final aí, suas considerações finais, meu querido. Muito obrigado, gratidão. Pô, eu que agradeço, Gabriel, pelo convite aí, Ian, muito obrigado por esse bate-papo. Igual eu falei, tá de tarde, mas assim, nunca é tarde para se debater sobre futebol, é uma coisa que é realmente não só um jogo, um gosto para nós, né? É uma coisa acima disso, atinge muito mais que o emocional, né? É uma coisa que a gente gosta demais. E assim, o destaque é aproveitem o jogo, independente do resultado, porque é para isso que a gente analisa, a gente coloca os pontos, mas, acima de tudo, a gente quer ver o que é o futebol de fato, um espetáculo, e com certeza a gente espera que esse jogo seja um espetáculo, né? Independente das histórias que vão se concretizar, do Luiz Henrique, ou até do Acerbi, ou até de outros jogadores, de um Dembélé voltando, das cinzas, como o Goian falou, né? De jogadores, assim, que são muito pouco vistos e tudo mais, né? Um Barella voando, enfim. São jogadores, são times que são bem legais, e eu acho que vai ser uma final que, independente do resultado, a gente vai falar, poxa, mereceu. Poxa, muito bom. Obrigado, futebol, por estar proporcionando essas histórias. Então, é isso. Então, para quem vai acompanhar o jogo aí, ó, se liga e qualquer coisa a gente vai conversando mais sobre ela também. Fechou. Meu querido Ian Arrepia, não tem como não agradecer, né? Meu parceiro, meu irmão, que aí a vida me deu, que a sintonia esportiva me deu. Tamo junto. Muito obrigado por ter participado. Eu sei que tá um pouquinho na correria, mas muito obrigado por dedicar seu tempo aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Seja bem-vindo aí ao meu canal dessa vez. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Valeu, meu irmão. Não precisa agradecer. Eu sempre vou tentar encontrar um tempinho, independente da correria, para você, porque é uma pessoa muito importante para mim, um cara que está correndo junto comigo nessa caminhada, que a gente sabe que é difícil, mas a gente está aqui botando a cara, fazendo, e é o que eu falo. As coisas começam pequenas para um dia se tornarem maiores, se tornarem grandes. Então a gente está aqui em busca disso, né? E falando do que a gente mais ama, falando de futebol.
Então é sempre um prazer imenso. A gente vai passando aqui o tempo e nem vê, já tá dando quase 1 hora de gravação, mas a gente tá aqui falando sobre Champions League, um jogo que promete muito e como o Pedro falou, pessoal, desfrutem do jogo, curtam, aproveitam o jogo, cola com uma pessoa que você gosta para estar ali vendo a partida, tomando alguma coisinha, comendo alguma coisinha que seja, mas desfrutem da partida. Champions League sempre conta grandes histórias e com certeza será mais uma grande história para ser contada no dia de amanhã. Como o Pedro falou, é uma final onde qualquer um que vencer, você vai olhar e vai falar, cara, mereceu, porque são dois times que tiveram muito mérito, que foram muito subestimados durante a temporada, mas que foram encontrando ali, cada um do seu jeito, o caminho para chegar na grande final, na grande festa. Então vai ser um jogaço. Desfrutem. Eu só agradeço a você, Gabriel, agradeço também ao Pedro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se inscrevam no canal aí da galera, do Pedro, o meu que está passando aqui embaixo também, faz andar, lá no Instagram e também aqui no YouTube, o meu Instagram pessoal, arrepia.10 também. A gente vai estar compartilhando amanhã o vídeo com vocês aí, compartilhando no Instagram alguns cortes. Então, sejam bem-vindos ao Instagram, ao YouTube. E da próxima vez é só chamar, Gabriel. Tamo sempre aí, irmão. Tamo junto. Valeu, Ian. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Pedro, novamente. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Compartilha para o vizinho, para a vizinha, para o papagaio. E comentem o que vocês acharam e o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui, vou me despedindo dessas feras aqui do jornalismo. Desejar o meu forte abraço e até a próxima. Tamo junto.